Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h21, a gente conversa agora com uma das vozes no Congresso Nacional que representam Santa Catarina, que é a deputada federal e ex-vice-governadora do estado, Daniela Rainer, do PL. Remotamente, ela participa conosco a partir de agora aqui no Jornal da Manhã. Deputada, muito bom dia. Obrigada por aceitar o nosso convite de conversar aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Tudo bem? Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer a oportunidade desde já e me colocar à disposição, como sempre. A gente segue fazendo todo o possível, né? Agora um desafio bastante intenso, bastante grande, né? Mas a gente está à disposição de vocês aqui para tudo que a gente puder ajudar e seguir trabalhando por Santa Catarina. Deputada, aproveitando a palavra desafio, né, como a senhora citou aí na sua saudação, a senhora dá sequência à sua trajetória política iniciada lá em 2019, quando assumiu o governo na função de vice-governadora. Agora, desempenhando aí um papel de deputada federal, né? Qual é a avaliação da deputada nessa nova fase, nessa nova atividade no Congresso? É bem diferente do Executivo? É bastante diferente, bastante diferente. A gente tem que sempre olhar o copo meio cheio, né? Como vice-governadora, eu tive diversas dificuldades, todo mundo sabe, né? Se afastou bastante daquilo que a gente tinha planejado e prometido para o catarinense, né? E eu sempre me mantive fiel às pautas que a gente defendeu antes da eleição, né? E, acima de tudo, fiel ao povo catarinense. E eu não tinha liberdade como vice-governadora, né? Não era dona do meu próprio mandato, como agora eu sou. Então, eu vou ter, agora, como deputada federal, muito mais liberdade. Eu vou poder, né, trabalhar com muito mais eficiência as pautas que a gente defende. Mas a gente também tem um dificultador agora, né, que a gente não saiu também tudo como planejado, né, nós não estamos com o presidente da República que a gente imaginava que nós estivéssemos, né, e esse contato, né, esse alinhamento com o governo federal é determinante para o sucesso, né, um dos fatores determinantes para o sucesso. Então, o desafio é desse tamanho, né, nós conseguirmos encontrar portas, abrir caminhos, né, construir pontes para correr atrás de tudo que Santa Catarina precisa, independente, a eleição já terminou, né, agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar e encontrar formas de trazer para Santa Catarina o que a nossa gente precisa, o que o nosso estado precisa. Então o desafio é grande, com certeza, mas não nos falta determinação e vontade de trabalhar. Deputada, como a senhora bem explicou, sobre o atual presidente da República, né? Santa Catarina é um estado conhecido como bolsonarista. Santa Catarina recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui mais de uma vez, foi muito bem recebido, obviamente. E agora nós temos o presidente que é do Partido dos Trabalhadores. Na visão da senhora, quais são os desafios que a classe política de Santa Catarina tem perante o novo governo? E já emendo a segunda pergunta nesse mesmo quesito, sobre a questão da oposição, né? Como é que seu partido vai trabalhar ao longo desse mandato em relação a essa oposição ao governo PT? Amanhã nós teremos a primeira reunião, né, e serão reuniões semanais para que a gente possa, já tivemos outras reuniões, né, mas amanhã começa a se discutir as pautas, né, com mais oportunidade, e eu acredito que a gente precisa fazer uma oposição muito ferrenha. Eu acho que o nosso papel fiscalizador é extremamente importante, né? Mas não é oposição por oposição. O nosso papel especialmente a fiscalização vai ser muito importante, tem sido assim, às vezes até exaustivo, né? Vou te dar só um exemplo, né? A retirada das linhas de crédito agrícola do BNDES. Como é que a grande resposta que eu estou buscando e a grande resposta que a gente tem que entregar para o eleitor, especialmente para os agricultores nesse caso, como é que vai se dar o financiamento agrícola daqui para frente, né? E a gente precisa fazer com que isso retorne. Então, a gente está muito ligado em tudo que acontece para que a gente possa tomar as medidas necessárias, né, e suficientes para que volte
a funcionalidade, para que volte ao atendimento dessa população, né? E eu acredito que a gente precisa fazer uma oposição muito temática, ficar acordado, né? Ficar muito ligado com os temas, e conforme o tema, a gente vai argumentar e correr atrás para que as coisas voltem à normalidade, né? E não saiam da normalidade, né? Acho que a gente teve nesses últimos 4 anos um avanço muito importante, e aí a gente se preocupa demais quando a gente está vendo, por exemplo, agora Carnaval, né? Foi uma invasão de terra de um lado da outra, entre outras coisas, e que está fugindo daquilo que a gente espera, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter que fazer uma oposição muito responsável, muito cuidadosa, muito fiscalizadora, realmente, para não deixar a coisa se deteriorar, né? Deputada, uma das bandeiras defendidas pela direita aqui no Brasil é o direito à liberdade. E nessa questão, o tema do direito do uso de armas sempre foi evidenciado pelo partido que a senhora representa neste momento. Porém, no governo do PT, está havendo aí maiores restrições aos armamentos. Como é que a senhora está avaliando toda essa questão, a questão dos CACs também? Essa é uma questão bastante delicada, né? Porque a gente sabe de Santa Catarina, por exemplo, né? O estado é extremamente seguro, né? É claro que a gente tem dificuldades pontuais, mas se nós compararmos com o restante do Brasil, nós temos uma segurança pública diferenciada. E eu tenho certeza que o fato de ser não é coincidência nós sermos um estado com maior clube de tiros, nós termos essa prática, né, do tiro ao alvo desde antigamente, desde a colonização do nosso estado, né, e isso foi determinante determinante não só na segurança pública, mas também o tiro esportivo, alta performance. Eu tenho certeza que foi determinante também para que as forças de segurança evoluíssem as suas práticas, né? Teve uma influência muito grande. E a gente percebe que hoje o que o governo federal está tentando fazer, primeiro que ele está tentando regular uma lei, ele está tentando, através de decreto, de portaria, que é muito inferior à lei, né, na hierarquia legal, está querendo, está mexendo na legislação, né, e a legislação já é muito clara. E eu sou favorável à forma como era feito, porque todo mundo sabe que não é só ir ali no botequim e comprar uma arma, né, a gente tem todo um processo, tem toda a avaliação psicológica, de aptidão, de manuseio, de tiro realmente, tem várias provas, é uma prova difícil e tem que ser difícil realmente, né, para que a pessoa possa adquirir sua arma legalmente, né, é isso que a gente defende. E o que a gente está vendo do governo é quase que uma perseguição a quem está adquirindo a sua arma legalmente, a quem treina, a quem pratica, a quem segue todos esses critérios legais, né, e não está vendo nenhuma ação com um armamento ilegal, com o tráfico de armas, tráfico de drogas, essa coisa toda que está envolvida no porte legal de armas, né? Então, existe uma inversão muito grande de valores aí, e que estão tentando regular os CACs, estão tentando restringir, né, retirar a arma do cidadão de bem, e não estão fazendo nada com a criminalidade, né? E isso preocupa demais a gente tem tomado as medidas necessárias, se conseguiu inclusive uma liminar, onde suspendendo os efeitos, né, e logo depois teve, assim, de uma forma muito célere, né, uma decisão de que de que todos os processos, né, inerentes a esse tema ficariam suspensos, né? Então causa muita estranheza a forma como as coisas estão acontecendo, né? E como eu disse, são desafios, né, que a gente vai ter que transpor, a gente vai ter que superar, vai ter que vencer esses desafios, né? Uma das comissões que eu vou acompanhar, que eu vou fazer parte, é a Comissão de Segurança Pública, para que a gente possa acompanhar de perto o que está acontecendo e seguir defendendo o cidadão de bem, que tem a sua arma legal, que faz todo o processo, né, para aquisição da sua arma e tem responsabilidade, sim,
por esse porte, né, por essa, e sem falar no tiro esportivo, sem falar nessa coisa que é cultural nossa também, né, então eu acho que isso tudo está sendo visto de uma forma muito equivocada, né, e o que a gente espera, né, que o governo se dê conta disso e que passe a cuidar, sim, do tráfico de armas, do tráfico de drogas, que está tudo muito, muito perto, muito envolvido, né, e dos problemas com o uso ilegal de armas. Esse é um tema sensível, né, deputada? E como a senhora falou, precisa de fato discutir, né, bastante nos próximos dias. Deputada, queria avançar um pouquinho no tema da política. Joinville, sendo a maior cidade catarinense, infelizmente perdeu representatividade no cenário federal nesta última eleição. Nós temos deputado federal eleito por aqui, ou que representa a região, mas obviamente vai trabalhar, né, por todo o estado, por todo o Brasil, que é o deputado federal Zé Trovão. A senhora vem da região oeste de Santa Catarina. A pergunta que lhe faço é, a senhora já conversou com o deputado federal Zé Trovão, já tem informações sobre as principais demandas da região de Joinville, que acaba sendo não só o fato de ser a maior cidade de Santa Catarina, mas tem a questão do polo industrial, o polo de inovação, tem muitos desafios por aqui também. Exatamente. A gente percebeu assim como Joinville, várias cidades polo, né, do estado tiveram uma queda, né, na representação. Eu converso sempre com todos os deputados, tenho uma boa relação com todos eles, inclusive, né, e com o governo do estado, com os secretários, e eu acho que essa oportunidade que eu tive de ser vice-governadora, eu tive muito presente em Joinville, tive várias vezes aí, tive oportunidade, aquele pouquinho tempo que eu fui governadora, né, tive a oportunidade de fazer diversos encaminhamentos aí para a região, acho que um deles que é importante para a região, mas não só para a região, para todo o estado, é o terminal de gás aí da Baía da Babitonga, que era um processo que estava parado e que não foi dado a importância que tinha, e eu tive a alegria de conseguir, na primeira interinidade, dar andamento, né, conseguir os pareceres jurídicos para o encaminhamento, aí na segunda interinidade eu retomei, e hoje é algo que está nos finalmente aí, né? Então, eu conheço as necessidades da região, eu conheço, e eu acho que Joinville, assim, como todo o estado de Santa Catarina, né? Eu acho que não é importante a gente conhecer, a gente precisa conhecer os problemas, conhecer culturalmente, economicamente, a forma como se vive, né? E eu tenho essa alegria de conhecer Joinville, de conhecer todos os 295 municípios do nosso estado, e hoje eu sinto assim que eu tenho um pedacinho em cada cidade de Santa Catarina, né? Como se os 295 municípios fossem filhos meus, por ter passado no executivo também. E quero me colocar à disposição de vocês, joinvilenses, né? De toda a região aí, podem contar comigo. O que estiver ao meu alcance, quero estar representando vocês também. Eu acho que essa é a nossa missão, né? É entender o estado como um todo, né? Cada município tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua peculiaridade, mas o fato é que a gente precisa entender o todo, porque o estado se conecta, né? E está à disposição de todos os municípios, de todas as regiões, para o que a gente puder ajudar. Então, podem contar comigo aí em Joinville também. Muito bem. Deputada, o nosso tempo está terminando, mas eu não poderia deixar esse tema de fora, até para perguntar para a senhora, né? O Estado, né, os estados aqui do Sul estão trabalhando em uma parceria forte para evitar a entrada da gripe aviária. O Paraná, por exemplo, só para lembrar, é o maior produtor de aves do Brasil, nosso estado vizinho aqui. E o secretário de Agricultura aqui de Santa Catarina, que é o Valdir Colato, disse, né, que está entrando em contato com os governos, tanto do Rio Grande do Sul quanto também do Paraná, para que eles possam trabalhar juntos na prevenção dessa gripe aviária aqui na região. E aí eu pergunto para a senhora, né, em um minutinho para a senhora responder, por gentileza, está acompanhando toda essa situação, como é que está? Sim, eu estou acompanhando, eu acho até que eu fui a primeira pessoa a levantar essa questão, né, e falar da minha preocupação. Eu tenho certeza, conversei com o governador na sexta-feira também a respeito desse tema, né, o governador 91,1 preocupado, está muito conectado, através da Secretaria da Agricultura, SIDASC também, e a missão agora é realmente a gente conseguir
guarnecer as nossas fronteiras sanitárias, né, cuidar para que não aconteça. Evidentemente que a gente não tem controle, especialmente com as aves migratórias, né, mas os procedimentos dentro das granjas, dentro das propriedades rurais é extremamente importante nesse momento. Cuidado com a entrada, com saída, né? A gente vai ter que ser muito cuidadoso, porque é uma situação muito séria, a gravidade disso é muito grande, assim, a gente não consegue descrever a calamidade que pode ser se isso chegar a acontecer. Então, esse cuidado do governo do estado, especialmente com as fronteiras, é muito importante. A gente deve debater isso na Câmara também, deve conversar sobre isso essa semana, porque, claro que a gente está focado aqui no sul, né, nas nossas fronteiras, mas é uma questão que o país todo precisa estar ligado e conectado para evitar que a gripe aviária entre no nosso país, nos nossos estados aqui do sul também, com muita seriedade, com muito cuidado, né? Nós somos o segundo produtor de aves também, está sempre ali competindo, né, entre primeiro e segundo lugar, e seria assim uma tragédia para nós, né? E a nossa segurança sanitária, o Santa Catarina é livre de febre aftosa sem vacinação, peste suína clássica, uma série de zoonoses que a gente não tem, né? E também da gripe aviária. E a gente precisa continuar cuidando com muita seriedade as nossas fronteiras e as fronteiras das propriedades também, né? Para que isso não venha a nos atingir, para que a gente consiga continuar livre dessa doença tão grave, né? E que traria prejuízos inenarráveis, né? Para o nosso estado e também para a nossa população. Deputada federal Daniela Rainer, do PL. Deputada, muito obrigado, boa semana, bom trabalho para a senhora, toda a equipe, conte sempre com a Jovem Pan Joinville. Muitíssimo obrigada, a gente está sempre à disposição também, o que nós pudermos ajudar, enfim, informar vocês, contem com a gente, tá? A gente está sempre disposto a contribuir e desejo a todos um ano muito, muito profícuo aí e, mais uma vez, contem comigo, tá? Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, deputada, boa semana.